Olá pessoal, meu nome é Wendel, eu sou professor de informática no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. Este é o Radinho, um podcast sobre informática e tecnologia da informação. Neste episódio vamos falar sobre a história da linguagem de programação COBOL. 50 anos atrás, cada fabricante de computadores usava suas próprias linguagens de programação para dizer ao computador o que fazer. Em 1959, um grupo de programadores criou o COBOL, sigla para Common Business Oriented Language, em português, linguagem orientada aos negócios. Os programas escritos em COBOL podem ser executados no computador de mais de um fabricante. Em um teste de 1960, os mesmos programas COBOL foram executados com êxito em 2 computadores construídos por fabricantes diferentes. Um pequeno grupo de programadores da indústria de computadores e seus clientes escreveu a nova linguagem COBOL. Tanto as empresas quanto as agências governamentais precisavam manter folhas de pagamento, preparar o orçamento e rastrear propriedades, aspectos tradicionais do processamento de dados de negócios. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos estava especialmente interessado, pois era uma das poucas organizações a comprar computadores de diferentes fabricantes. O COBOL foi rapidamente adotado lá, em outras agências federais e no setor privado. Linguagens comuns adicionais como ALGOL e formas padrão de Fortran foram desenvolvidas para cientistas e engenheiros. Escrito inicialmente para um curto alcance, o COBOL se mostrou tão útil que dominou grande parte do processamento de dados governamental e comercial por décadas. Milhões de transações bancárias ainda são processadas diariamente com programas COBOL. À medida que o uso de linguagens de programação comum se tornou padrão, surgiu uma indústria florescente de software independente. Então, mas como tudo isso começou? Mary Hess, programadora da Burroughs Corporation, pediu em março de 1959 que os usuários e fabricantes de computadores criassem uma nova linguagem de computador, uma que pudesse rodar em diferentes marcas de computadores e executar tarefas contábeis, como cálculos de folha de pagamento, controle de estoque e registros de créditos e débitos. Os participantes de uma reunião seguinte perguntaram a Charles Phillips, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, se sua agência patrocinaria uma conferência formal da comunidade de computadores em geral. Phillips concordou e, em maio de 1959, cerca de 40 representantes de usuários e fabricantes de computadores se encontraram no Pentágono. Lá, o Comitê da Conferência sobre Linguagens de Sistemas de Dados foi formado. Financiados pelo governo, seus subcomitês em 1959 prepararam os contornos gerais da linguagem. Um grupo de planejamento se reuniu em Nova York e Boston para preparar as especificações para a nova linguagem de programação denominada COBOL. Eles utilizaram linguagens de computador anteriores para os negócios, o Flowmatic, do Univac de Remington Rand, já em uso, e o tradutor comercial da IBM, ainda não implementado. O Flowmatic originou-se de um grupo liderado por Grace Murray Hopper, que acreditava que os programas de computador deveriam ser fáceis de entender. Comandos em Flowmatic e COBOL foram escritos para se parecer com o inglês comum. E agora, tenho uma linguagem de programação, o que eu faço com ela? Propor uma linguagem de computador e realmente executar seus programas são 2 desafios diferentes. Durante 1960, as equipes do escritório da Remington Rand Univac, da Filadélfia, e do RCA 501 System Center, em Cherry Hill, Nova Jersey, trabalharam sem descanso para que o COBOL funcionasse. Eles escreveram compiladores COBOL, programas altamente especializados que traduziam introduções gerais do COBOL em códigos específicos de máquina. Eles então testaram os programas escritos no código da máquina e no COBOL para garantir que funcionassem corretamente. O projeto COBOL reuniu um grupo diversificado, homens, mulheres, afro-americanos e asiáticos. No Univac da Remington Rand, os membros da equipe usaram computadores Univac 1 e Univac 2, do tamanho de uma sala. Grace Hopper coordenou os trabalhos do grupo. Os programas foram inseridos em bobinas de fita magnética, usando uma forma especial de máquina de escrever chamada Unityper. Os programadores da RCA usaram um computador RCA 501 e no verão de 1960 as 2 equipes estavam escrevendo programas em COBOL. Em dezembro de 1960, os mesmos procedimentos COBOL foram executados com êxito em um computador Univac 2 e na máquina RCA. As impressões dos programas de teste, enquanto eram executadas no RCA, foram encadernadas e preservadas. Nos próximos anos, muitas empresas de computadores desenvolveram versões do COBOL para suas máquinas. Desde esse começo, a linguagem se espalhou amplamente. Na década de 1970, o COBOL havia se tornado a linguagem de programação preferida para o processamento comercial de dados.
Desde então, Java, C e outras linguagens assumiram muitas de suas funções. Com muitas melhorias na tecnologia e comunicação de computadores, os programadores COBOL não precisam mais trabalhar em grandes centros de processamento de dados. Mas a quantidade de programas escritos em COBOL é tão grande que até hoje programadores que dominam esta linguagem são requisitados para trabalhar na manutenção e evolução destes sistemas. Bancos e grandes corporações são seus principais clientes, e assim o COBOL continua entre nós até hoje. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a todos vocês pela audiência, deixem seus comentários e sugestões de temas para os próximos episódios. Um abraço e até breve.